Olá, espero que estejam todos bem. Como combinado, eu fiquei de deixar uma das aulas gravadas, né, caso não caiba dentro do nosso conteúdo, do nosso cronograma, para variar, eu tô com a voz fanha, mas a gente supera. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva, né, de música, cognição e neuropsicologia. Isso não está entre o rol dos temas principais, né, da psicologia da educação, mas é um tema que tem surgido muito quando a gente vai falar principalmente de neuropsicologia aplicada à educação, que é uma área que muitas pessoas, principalmente da música, têm, né, especificamente para estudar questões relacionadas à cognição musical, mas a gente vai perceber que existem algumas distinções aí entre os campos da psicologia e da neurociências, né? Então, o sistema nervoso não só estabelece uma ponte entre a informação proveniente do ambiente e a resposta que o organismo dá para se adaptar às novas exigências do ambiente, mas também nos torna o que somos. Está subjacente às nossas emoções, à resolução de problemas, à inteligência, pensamento, capacidades tão humanas como linguagem, atenção ou mecanismos de aprendizagem e memória. Dentro da concepção, né, neurobiológica, né, da neuropsicologia, das neurociências, a gente tem o sistema nervoso como o principal, né, a principal fonte de mensuração, tanto de recepção das informações do mundo, seja por visão, audição, por tato, né, pelos vários sentidos possíveis, e é o mesmo sistema também que é responsável por transformar essas informações em coisas que a gente possa mensurar de alguma forma, que a gente possa calcular, que a gente possa medir, que a gente possa refletir e pensar sobre essas coisas. Então, o sistema nervoso central, né, principalmente, é aquele responsável, né, por tudo que a gente tem como função que é basicamente humana, né, que é aquilo que desenvolveu a um ponto de nos diferenciar das outras espécies de animais. Então, pegando, primeiro foi importante, né, só para a gente trazer um pouquinho dessa perspectiva, né, a gente não vai falar então é, do, do termo, por exemplo, mente, né, mas a gente vai falar de um sistema nervoso, né, de um sistema nervoso central, de um sistema nervoso periférico, mas de um cérebro, né, que vai além do cérebro, como a gente vai ver mais à frente, que é aquele responsável, né, por coordenar nossas ações, nosso pensamento e etc. Né? É, e é importante a gente frisar, né, que nós somos seres biopsicossociais. Né? Isso aqui é uma perspectiva muito importante dentro da psicologia, né? Porque a gente viu várias teorias, né, que tem alguns teóricos que tendiam, né, a direcionar um peso muito forte para o ambiente, né, no desenvolvimento das pessoas, né, na formação da pessoa, ou mesmo, né, na determinação do humano. E a gente vê outras teorias mais metacognitivas, né, mais metafísicas, sobre essa questão da mente, e a gente tem essa dissociação entre corpo e mente. Né? A gente sabe que a ciência, né, ela tentou já, né, a psicologia é uma dessas áreas que já mostrou de diversas formas, né, que não tem como dissociar mente e corpo, né? Toda ação do corpo, né? Ela exige um cérebro, né? Ela exige algum tipo de ação cerebral, algum tipo de ação mental, e toda ação mental ela necessita também de uma interação, né, com o corpo, né? Ela é organismo, né? A mente não é uma entidade abstrata separada, né? Ela existe por meio de mecanismos e então são conexões interdependentes. Só que essa é uma questão interessante, porque por mais que a gente tenha separado cientificamente, superado, né, cientificamente essa distinção mente e corpo, né, que a gente vê muitas teorias falando dessa concepção, a música ainda tem alguns teóricos que vão falar, né, dessa alma musical, alma criativa, algumas coisas assim mais que tentam, né, desconectar as funções do corpo e mente. A psicologia ela tenta já, né, cientificamente, tem demonstrado, a neurociência tem reforçado muito isso, né, que o cérebro, mente e corpo são dissociáveis, mas essa dissociação ela aparece de outras formas. Por exemplo, dentro da educação, ela aparece quando a gente vê
um peso muito grande, né, uma atenção muito grande dada a aspectos cognitivos, né, na educação. Então a gente fala de educação, a gente está preocupado muito na questão da cognição, mas a gente deixa de lado a questão da afetividade, né? E como a gente viu um pouquinho em Vallon, tem outros teóricos que reforçam, né, que é muito importante que esse aspecto afetivo, né, seja retomado, né, quando a gente fala sobre desenvolvimento integral da pessoa, né? Desenvolvimento da pessoa completa, como diria Vallon. Então, a gente tem novas formas, né, de distinção, mas dentro da perspectiva, principalmente, né, neurológica, neurocientífica, né, neuropsicológica, a gente tem essa impossibilidade, né, de separar mente e corpo. Então, tem um aspecto importante nessa discussão que alguns autores defendem que a psicologia, com exceção, né, dos neuropsicólogos, psicopatologistas, que são aqueles psicólogos que trabalham principalmente com essa questão, né, dos laudos diagnósticos, né, que estudam mesmo os transtornos mentais, né, e alguns cognitivistas, né, a gente vê que as perspectivas mais cognitivistas, né, behavioristas também, comportamentalistas, elas utilizam muito das neurociências, mas muitas outras áreas da psicologia elas não buscam acompanhar os avanços do campo da neurociência, né? E aí tem-se uma discussão, os neurocientistas, né, muitas perspectivas têm caminhado no sentido de tentar, de alguma forma, menosprezar essas teorias, né, psicológicas que não têm uma empiricidade, né, que não tem essa capacidade de experimentação, né, que são teorias mais subjetivas, como sendo menos válidas, né? Mas como eu disse, né, as teorias psicológicas elas estão aí as que são válidas, né, validadas é porque elas estão funcionando há anos, né? E foi demonstrado ao longo dos anos que elas têm uma efetividade, sim. Então por isso que elas permanecem ativas, né? Elas vão se desenvolvendo também, vão se adaptando culturalmente, né, às questões sociais. Então, as que são inválidas, elas são deixadas de lado, ou então nem são autorizadas, né, a serem transmitidas, né, passadas adiante ou utilizadas, né, enquanto abordagem psicológica. Então, existe essa questão, né, mas é importante a gente entender que a psicologia e as neurociências, né, e a biologia são processos distintos, né? Mas como eu estava falando, eu já dei um salto muito grande, mas por que somos seres biopsicossociais, né? A psicologia entende muito bem isso, porque a gente é biologicamente, né, constituído pelos aspectos biológicos, nós somos, né, conjuntos de átomos, enfim, né, e etc., né, e elementos químicos, enfim. Somos seres psicológicos, né, porque nós desenvolvemos essas capacidades superiores de pensamento, de reflexão, de crítica e etc., né, e somos seres sociais porque nós nos desenvolvemos a partir dessas relações e sobrevivemos por meio dessas relações que a gente vai criando ao longo da nossa vida, né, como a gente viu em diversas teorias. Então somos seres biopsicossociais. Isso é uma questão indissociável, né? Nós somos multideterminados, como a gente viu em outras aulas, né? Então é interessante a gente entender, né, que os objetivos dos estudos, né, de cada uma das áreas envolvidas, né, principalmente na neuropsicologia, né, ou nas neurociências, tem as abordagens básicas, né, as teorias, as áreas, né, científicas básicas têm objetivos diferentes. Então, por exemplo, os objetos de estudo da biologia geral são seres vivos, como animais, vegetais, fungos, bactérias e protozoários, e as unidades que os compõem, como átomos, moléculas e células, e também a relação deles com o meio em que vivem e com outros seres. Já a neurociência busca compreender de que maneira o cérebro influencia no comportamento, nas funções cognitivas. Então a gente tem exemplos como a neurociência cognitiva, que aborda o pensamento, o aprendizado e a memória. A gente tem a neuroanatomia, que estuda a estrutura anatômica dos componentes do sistema nervoso e suas funções. A gente vai ver algumas figuras ali na frente, né, que são ligadas à neuroanatomia. A neurofisiologia, que pesquisa as funções do sistema nervoso, ou seja, como essas partes do cérebro, né, têm relação ali com alguns dos nossos
alguns dos comportamentos do nosso corpo, né, se a gente pode dizer assim, mas como, por exemplo, como é a relação ali do cérebro e do pulmão, né, que mantém a nossa respiração, do pulmão, o coração, o cérebro, né, o cérebro, pulmão, o cérebro e o sistema nervoso e os nossos esfíncteres, né, que são responsáveis pelo controle da urina, da defecação. Então a neurofisiologia vai estudar alguns desses elementos. A psicologia, já por sua vez, né, é a área que estuda o comportamento e as questões que perpassam a vida do ser humano. Trata da ciência que visa compreender os sentimentos, as emoções, as impressões e outras questões inerentes a uma pessoa. Então a psicologia é muito mais voltada às questões psicossociais, né? Está muito ligada, né, à forma das pessoas entenderem, compreenderem o mundo, né, e se comportarem, né, desse mundo. Então a psicologia ela tem uma forte relação com o campo da filosofia. A gente já falou um pouquinho, né, sobre, eu acredito que sim, mas se não a gente retoma, né, mas que o que marca, né, o início da psicologia, né, foi o surgimento do primeiro laboratório de psicologia experimental, né, lá com, eu esqueci o autor, mas com Wundt, né, que é um marco na área, né, da psicologia, e que a partir daí a gente tem o desenvolvimento de uma psicologia científica, né? A gente já tinha algum desenvolvimento de teorias psicológicas ali, mas a psicologia é considerada, né, como marco de início da psicologia, né, esse surgimento desse laboratório de psicologia experimental lá com o Wundt. Né? Então os psicólogos eles procuram explicar como percebemos, aprendemos, lembramos, resolvemos problemas, comunicamos, sentimos e nos relacionamos com outras pessoas, desde o nascimento até a morte, em relacionamentos íntimos e em grupos. Os psicólogos podem se concentrar em distúrbios mentais e emocionais, problemas pessoais e sociais, psicoterapia ou na melhoria do moral e das relações grupais. Então vai depender também, né, de que tipo de especialidade, né, esse psicólogo vai seguir. A gente tem uma formação bem generalista, né, eu tenho uma formação bem mais voltada para a psicologia escolar, para a psicologia educacional, né? Justamente por isso, né, eu tenho uma afinidade maior com a psicologia da educação, né? Mas vai ter aí profissionais, né, psicólogos que vão se especializar em psicologia hospitalar, em psicologia ambiental, em psicologia do trânsito, em avaliação psicológica e uma série de outras abordagens, né, possíveis. Psicologia social, enfim. E a gente tem dentro da própria psicologia, né, eu apresentei algumas das abordagens, né, vocês lembram que eu apresentei, por exemplo, abordagens mais metafísicas, né, como a psicanálise, aí, que vai se dividindo, né, em outros teóricos psicanalíticos, além do Freud, né, aí que vai também influenciar outras linhas, né, como a psicologia analítica, né, do Jung, etc. A gente tem as teorias mais humanistas, né, e vão pegar mais aspectos filosóficos, né? Vai herdar muitos elementos da fenomenologia, né? Que são mais filosóficos, da fenomenologia existencial, enfim. E a gente tem a perspectiva cognitivo-comportamental, que é aquela mais behaviorista, mais científica, né? Muito mais voltada para o laboratório, né? Como a gente viu no caso de Skinner, por exemplo. E lógico que depois do Skinner essas teorias foram se desenvolvendo, né, e se adaptando. E são teorias que se conectam muito bem, né, às perspectivas das neurociências. Né? Então, são teorias que costumam ser muito mais facilmente legitimadas pelos estudos neurocientíficos. Né? Porque elas têm essa característica mesmo de serem mais elas têm menos espaço, elas tentam, né, ter menos espaço para esse posicionamento crítico ou sobre esse pensamento mais metafísico, mais filosófico, né? Ele tenta ser muito objetivo, né? Essa objetividade científica, né? Muito mais empírico, muito mais preocupado com quantitativo, né? Com mensuração. Então, quando a gente pega estudos
da cognitivo comportamental, a gente vai ver muito uso de estatística, né? Então, quantos por cento da população respondem de tal maneira, de tal forma, né, um determinado tipo de tratamento, e etc., né? Então, eles são muito ligados a essas questões de possibilidade de mensurar, né, de calcular, né, de verificar a realidade por meio, né, da matemática e da ciência em geral, né? Então, o modelo cognitivo comportamental descrito por Leder é como aquele modelo em que sua base teórica menciona que estímulos externos e internos são filtrados por meio da criação de significado com o objetivo de identificar pensamentos disfuncionais ou desadaptativos. Sua posterior reestruturação de forma mais racional através da mudança dessas crenças. Então, aqui é uma das perspectivas, né, que tem muito a ver com aquelas influências, né, ambientais que a gente tem sobre o nosso comportamento, é que ele traz um elemento que está muito em alta nos estudos relacionados à psicologia, né, cognitivo comportamental, quando se fala em educação, é sobre a questão das crenças de autoeficácia, né, que são quando uma pessoa ela vai desenvolver um determinado tipo de habilidade de acordo com aquilo que ela acredita que é melhor, né? No sentido assim, por exemplo, uma criança, né? Se ela vai crescendo, né? Recebendo os estímulos do ambiente, mostrando que ela é uma pessoa incapaz, né? Ela vai mal nas avaliações, ela é chamada de burra, etc., né? Ela pode internalizar isso de uma forma de não acreditar, né? Essa crença de autoeficácia, né, tem muito a ver, assim, né, ela internalizar que ela não é capaz de realizar determinado tipo de tarefa. Isso vai minando, né, a autoestima dela, né, então vai influenciar vários aspectos, né, do desenvolvimento dessa pessoa, né. Então, essas crenças, né, são muito importantes para estudar os aspectos mais subjetivos, né, dentro dessa perspectiva, já que são teorias, né, que não permitem tantas teorias que são menos mensuráveis, né? Então, para eles, essas crenças de autoeficácia, esses próprios pensamentos, estão ligados a algum tipo de estímulo, né, comportamental, né? Algum tipo de relação da pessoa, né, com o ambiente à sua volta, né? Então, isso pode ser por meio da linguagem, né, e etc. Então, o próprio pensamento seria formado através dessas relações que são feitas ali, né, como a gente viu na teoria do Skinner. E aí já a neurociência, né, ela visa e assegura a compreensão do ser humano do ponto de vista neurobiológico, seja no caso de normalidade, alteração ou disfunção cerebral, tendo em conta que é a partir disto que surgem outras áreas e disciplinas de investigação que estão a trabalhar para o mesmo objetivo, embora usando métodos diferentes. Então a gente viu que a psicologia, mesmo a cognitivo comportamental, né, que se liga muito às neurociências, ela são as teorias que mais se conectam a essa ideia de neuropsicologia, né? Ela aborda, né, muitas dessas questões mais sociais, né? Então, como eu disse, né, essa crença de autoeficácia está muito ligada a esses estímulos, esses reforços, né, que a pessoa tem ao longo da vida ali, né? Então, isso vai influenciar nessas crenças, né, dela. Então, tem muito a ver com essa questão mais também subjetiva, né, mas muito mais ligada a esse pensamento, né, enfim, né, dessa autoestima, etc., e aspectos mais psicossociais. Já a neurociência está muito mais ligada, né, ao estudo mesmo dos impactos das relações entre os neurônios, né, e aspectos mais químicos, mais orgânicos do sistema nervoso, né, que vão influenciar um tipo de comportamento ou como essas conexões neurais são criadas a partir desses estímulos externos, por exemplo. Uma forma da gente tentar ilustrar isso. Quando a gente estudou a perspectiva cognitiva lá com David Ausubel, ele falava, né, que a aprendizagem significativa seria quando a pessoa, dentro do seu sistema cognitivo, né, dentro do seu aparelho cognitivo, que seria o cérebro, né, a aprendizagem só aconteceria de forma significativa se esse cérebro, né, já tivesse uma base cognitiva, né, ou dados pré-estabelecidos ali, né,
funções já pré-desenvolvidas para introduzir um novo tipo de informação, né, novos dados, e a partir disso, né, fixar uma nova aprendizagem, né, então transformar isso em uma aprendizagem significativa, né, então seria uma conexão, você já tem algumas informações pré-instaladas ali no seu cérebro, né, e as novas informações elas se relacionariam a essas, e aí você teria uma aprendizagem significativa. A neurociência vai explicar basicamente da mesma forma, só que falando a partir dessa perspectiva neuronal, né? Então, para ela, né, as sinapses cerebrais, que a gente vai ver um pouquinho como funciona, né, elas vão se desenvolvendo, né, e aí sobre as novas aprendizagens isso aconteceria de que maneira? Existem já então, né, os neurônios já estão, né, pré-estabelecidos, uma série de informações já estão distribuídas entre esses neurônios, né, entre essas sinapses cerebrais, e quando se precisa desenvolver um novo conhecimento, né, uma nova habilidade, o cérebro vai fazer novas conexões, né, neuronais, e essas sinapses vão criar, né, uma nova rede ali, né, de contatos, e isso vai formar um novo conhecimento, uma nova habilidade, né? Então, são similares as explicações, né? Mas as neurociências vão ser muito mais, vão explicar sempre dessa forma muito mais biológica, muito mais neuroquímica, né? Então, o propósito fundamental da neurociência é compreender como o cérebro produz a marca da individualidade da ação humana, que é constituída por processos mentais necessariamente abordados a partir da neurociência cognitiva. A neurociência cognitiva ela vai explicar então esses aspectos cognitivos que a psicologia cognitiva já tinha desenvolvido, mas a partir dessa explicação, né, das neurociências. A neurociência cognitiva então, ela estuda as funções mentais superiores e a neurociência estuda o sistema nervoso que a sustenta. Então, a neurociência cognitiva ela vai estudar esses aspectos que a gente fala, né, de funções psicológicas superiores, né, que envolvem o pensamento, capacidade de reflexão crítica, aí engloba a inteligência, a cognição, enfim, né, memória, que são coisas que são desenvolvidas, né, a partir, principalmente são funções que nos diferem, né, dos animais ditos inferiores, né, aqueles que não têm essa capacidade de pensamento e reflexão que o ser humano tem. Enquanto isso, a neurociência vai estudar essa base que sustenta, né, que dá suporte a isso, né? Você precisa de um sistema nervoso, de um cérebro, de um organismo, né, que vai sustentar, né, essas sinapses, né, e essas conexões neurais que vão sendo estabelecidas nessas funções mentais superiores, né? Então, o objetivo da neurociência, segundo Samper, é fornecer explicações do comportamento em termos de atividades no cérebro e explica como milhões de neurônios individuais no cérebro agem para produzir comportamento e como essas células, por sua vez, são influenciadas pelo ambiente. Então, são perspectivas assim, de uma forma geral, assim, muito próximas que a gente consegue pegar algumas similaridades, né, entre principalmente a psicologia cognitiva e as neurociências, mas a psicologia cognitiva ela vai trazer essas explicações de uma forma muito mais ligada a esses elementos sociais, nessas relações, e uma explicação muito mais linguística, né? Vai usar conceitos, termos, né? Vai dar nomes a esses elementos, enquanto a neurociência ela vai tentar mostrar isso por meio, né, do uso da imagem, né? Neuroimagem, que são que é o que dá sustentação às neurociências, né? A neurociência ela se desenvolve a partir do desenvolvimento das neuroimagens, né? Que são as radiografias, né? Essa capacidade mesmo, né? Principalmente daquelas máquinas, eu perco o nome de tudo, gente, eu memória. Mas aquelas máquinas, aqueles tubos que as pessoas entram, né, e conseguem se, de certa forma, mensurar, né, ou registrar, tirar um raio-x mesmo, né, das funções em atividade do cérebro, né? Então consegue-se, né, por meio da neuroimagem, de certa forma, observar, né, os neurônios em um determinado tipo de atividade, né, como essas conexões, assim, lógico. Um neurônio
assim, é minúsculo, né? Então, assim, a gente está falando de escalas atômicas, né? Mas consegue observar, né, um conjunto, né, partes do cérebro, né, que são estimuladas com determinado tipo de atividade, né? E essa neuroimagem permite, então, entender como as informações são transmitidas, né, de um grupo de neurônios para outro, por exemplo, que estão numa parte do cérebro para outra. E aí a gente tem, né, dentro das neurociências, né, e da psicologia, vários campos de atuação. Então, cada um vai se subdividir, né, em outras especialidades. Eu sou desastrato. Então, a neurociência, por exemplo, ela vai se dividir em neuroanatomia, em neuroquímica, neuroendocrinologia, que vai estudar principalmente, né, como o cérebro, como as relações do cérebro, né, com o sistema endócrino, né, com a digestão e esses elementos. A neuropatologia, né, estudo das doenças neuronais. A neuroimagem, como disse, né, que vai dar base e sustentação científica, né, para o estudo, né, das neurociências. A neurofarmacologia, né, que é como os fármacos, os remédios funcionam no sistema nervoso. A neurofisiologia, que a gente já falou um pouquinho. E a gente tem alguns campos da psicologia, né, como a psicologia educacional, psicologia clínica, psicologia social, psicologia do consumidor, psicologia do esporte, psicologia organizacional. A gente tem na América Latina, que no Brasil não é tão comum, mas a psicologia dos vícios, né? Aqui no Brasil vai ter outras abordagens, né, também, como disse, psicologia ambiental, psicologia hospitalar, psicologia do trânsito, enfim. E a gente tem alguns campos de articulação entre esses campos da neurociência e da psicologia. Então a gente tem neuropsicologia, como já falei, neuroeducação, neuroaprendizagem, são termos bem próximos, né? Mas a gente vê assim que a formação dos teóricos ou das leituras básicas, né, elas vão partir de uma epistemologia um pouco diferente, né? Por exemplo, a neuroeducação vai se relacionar a teóricos ligados mesmo à educação, a pensar a escola, a relação professor-aluno, etc. E a neuroaprendizagem vai estar muito ligada mesmo a como acontecem os processos de aprendizagem, o desenvolvimento, teorias do desenvolvimento, a dificuldade de aprendizagem, esse tipo de coisa, né? São próximas, mas dão ênfases diferentes, né, quando vão estudar. Neuromarketing, né, que tem a ver com a propaganda, etc. Biopsicologia, neurociência cognitiva, psiconeuroimunoendocrinologia e psicofarmacologia, por exemplo, né, que a psicofarmacologia já é uma área que está dentro da psicologia há muito tempo, né, que tem a ver também, né, de como os fármacos, né, os psicofármacos, né, esses remédios que são desenvolvidos, né, para transtornos mentais ou são neuroestimulantes, etc., impactam, né, no comportamento da pessoa, né? Então, o psicólogo ele precisa ter um mínimo de informação sobre como se uma pessoa está sob efeito, né, de um determinado tipo de droga, né, de psicotrópico. Então, dentro dessa perspectiva, né, mais neurocientífica, a gente pode pensar, né, na mente como um software, né, que seria ali seria o lugar onde se tem os parâmetros, as referências, né, que são estabelecidas, né, para esses conjuntos de dados, que são as ligações neuronais. O cérebro seria o hardware, seria a máquina, né, o sistema que organiza isso, né. A gente percebe o mundo, né, por meio das entradas, que são os sentidos, né, nossa capacidade de medir e sentir as coisas, né, e as saídas seriam a nossa capacidade de nossa expressão, né, principalmente um dos exemplos mais fáceis são os músculos, né, nossas ações corporais, né, então a gente recebe um tipo de informação, mensura, né, calcula, entende, compreende essa informação e a gente de alguma forma transmite ela. Então a ação ali, você já fala, né, exigir, né, um grupo de músculos, enfim, né, o funcionamento das pregas vocais, enfim. E ali dentro desse sistema, o principal o local de sustentação seria, né, de controle desses organismos, seria o lóbulo frontal dentro do cérebro, né? Então, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né, sobre um cuidado maior sobre
essa área da cabeça, do crânio, justamente porque é uma área, né, muito importante, né, para o cérebro. Então, não vou passar, né, a gente não vai fazer uma aula de neuroanatomia para tentar entender cada função do cérebro, mas a gente vê, né, que o cérebro ele foi estudado, que a gente tem um corte que permite observar, né, o cérebro, ele está dividido aqui no meio, né, numa visão lateral, a gente consegue ver como organicamente esse cérebro, e a gente tem uma questão, né, a gente tem a divisão do cérebro em várias partes, né, cada parte ela vai ter uma função muito específica, né, ela vai ser responsável por determinado tipo de codificação, mas não necessariamente isso justifica alguns estudos que a neurociência tem superado. Eu já falei em sala de aula que quando começou a ter alguns estudos, né, iniciais sobre essas funções do cérebro, os psiquiatras, principalmente, eles tentavam entender quais partes do cérebro eram responsáveis por determinado tipo de comportamento, por determinado tipo de sentimento, de ação, mas na verdade, cada parte do cérebro é responsável por uma das questões relacionadas a um comportamento ou uma ação. Então, quando a gente pensa, a gente não vai usar só uma parte do cérebro, a gente vai usar várias, né? Então, quando a gente se comporta de um determinado tipo, a gente vai recrutar várias partes do cérebro, por isso que se justifica, né, da importância da riqueza da música, que a música, por exemplo, vai recrutar quase todas as partes do cérebro, porque quando você toca um instrumento, você vai ter que ler partitura, você vai ter que pensar, você vai ter que ouvir, você vai ter que se afinar, você vai ter que executar, né? Você vai contrair os músculos, você vai enxergar a partitura, enfim, é uma série de questões, né? Você vai calcular, né, o compasso, o tempo, enfim. Você vai se emocionar de alguma forma, então o cérebro ele vai ser estimulado de diferentes formas, várias partes do cérebro então selecionadas. Então não tem como dizer que só uma parte do cérebro específico tem uma especificidade de controle sobre um comportamento ou sentimento, mas sobre uma parte, né, um aspecto desse comportamento ou desse sentimento, etc. Né? Mas sim, então a gente consegue perceber algumas das, né, como é complexo também, né, a questão da neuroanatomia. Então a gente tem dividido, né, nessa parte central do cérebro o córtex central, que seria... Ixi, não consigo voltar o slide aqui. Mas enfim, seria aquela parte mais central do cérebro, né, que então vai ser dividida em córtex cerebral, corpo caloso, diencéfalo, cerebelo, e a ponte, né, essa ponte roxinha aí, aqui, ela está já fazendo a conexão do cérebro, né, do cérebro com a medula, né, e a medula que vai ser responsável por transportar, né, as informações e trazer, né, por via dos sentidos, né, essas informações para o cérebro, já fazem essa conexão. E aqui a gente tem, né, como que é o sistema nervoso, né, ele não se limita só ao encéfalo, né, que é o cérebro, mas sim a a medula, principalmente, né, e a esse sistema nervoso periférico. Né? Então a gente tem um sistema nervoso central, que é principalmente encéfalo e medula espinhal, né, que é o responsável pela recepção, integração de informações, da tomada de decisões e do envio de ordens. Né? Já o sistema nervoso periférico, que está ligado mais aos aspectos externos do corpo, né? Assim, as extremidades, né, do sistema nervoso, transmite as informações provenientes dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e deixa para os músculos e as glândulas. Então, quando você toma um choque, fura o dedo, né, ou sente alguma dor ali na ponta do seu dedo, é por meio desse sistema, né, periférico que essa informação vai chegar no seu cérebro e vai ser codificada como um perigo, né, e ele vai sentir dor, ele vai emitir essa sensação de dor, né, como potencial risco. Então a gente tem um sistema nervoso que se divide nesse sistema nervoso central, né,
que é que a gente viu que as encéfalo e a medula espinhal, o cérebro e a medula ali, que está principalmente, né, na nossa espinha, né, na coluna, e o sistema nervoso periférico, que se divide ainda em sistema nervoso somático, né, e o sistema nervoso periférico autônomo, que ainda se divide em simpático e parasimpático, né. O sistema nervoso central, então, ele só se divide em encéfalo e medula espinhal, mas tem aqui todas aquelas 1000 questões, né, que a gente pode estudar, né, que são o centro da reflexão e que comandam tudo, né, e a gente tem esse sistema nervoso periférico, dividido em simpático, parasimpático, e esses aspectos, né, tem a ver com, por exemplo, os simpáticos, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele tem a ver com o estresse, né, essa possibilidade de lutar, fugir, né, e por exemplo, quando a gente está numa situação de perigo, ou o sistema nervoso periférico, autônomo, simpático, vai enviar, né, uma informação para o cérebro que vai fazer com que o nosso coração acelere, né, que o sangue flua mais rápido, né, então aumenta a pressão arterial, aumenta a adrenalina, até mesmo a mudança, né, de concentração de açúcar no sangue, e ativação geral do metabolismo, que são processados de forma automática, vão ser acelerados para que ou você reaja, né, de uma forma útil contra esse perigo eminente, ou você fuja, né? Do contrário, o sistema nervoso parasimpático ele vai fazer o contrário, né? Ele vai ser responsável mais pela situação de calma, né? Então ele vai desacelerar esses batimentos cardíacos, diminuir a pressão arterial, diminuir a adrenalina e diminuir esse açúcar no sangue, para que você fique mais relaxado, né? Por exemplo, para que você consiga dormir. Então são funções essenciais, né? Uma é interdependente da outra, né? Então, se você só estressar e acelerar demais o coração, você vai ter um ataque cardíaco, ou se você desacelerar demais, você também vai ter uma parada cardíaca ali, né? Então, esses sistemas são complementares. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho de como funciona, né, essas sinapses cerebrais. De uma forma muito geral, gente. Eu vou tentar depois, senão a aula já está ficando até muito grande. Mas então a gente tem isso aqui, que seria, né, a representação de um neurônio, né? A gente tem aí dentro dessas pontinhas aqui que a gente vai ver ampliada aqui, a gente tem os canais, né, que vão se conectar com os outros neurônios, né? São por via, né, desses capilares aqui que eles falam, né, que se faz esse tipo de conexão, né? Então a gente vai ter aqui nessa pontinha ampliada aqui, ó, essa relação, né, onde a informação, pensando assim, isso acontece de uma forma muito rápida, né? A gente vai ter um tipo de informação que vai chegar por meio de um hormônio, algum tipo de elemento químico, né, que vai ser depositado em um novo neurônio, né, dessa comunicação entre os neurônios, né, vai se direcionar esses elementos químicos, né, para uma via elétrica, né. Então pensem aí na relação entre nêutrons e prótons, enfim, né. Mas um neurônio vai disparar essas informações, né, para outro neurônio. Então esses elementos químicos, né, que são sendo transmitidos por essa via elétrica, né, vai ser depositado em no outro neurônio, né, e esse neurônio vai fazer esse processamento, né, dessa informação. Então a gente chama esses elementos químicos de neurotransmissores, né. Então os neurônios, né, eles vão transmitir uma série de informações para outros neurônios, né, e é assim que vão se fazendo, né, essas relações de conexão de informações, etc. Pensando na parte mais química, uma forma da gente entender melhor como funciona isso aqui, quando a gente tem um tipo de transtorno neuroquímico, né, uma depressão que tem a ver com uma baixa de serotonina, né, de produção de serotonina ou algum outro tipo de hormônio, a gente pode fazer, né, uma
Às vezes é necessário então uma reposição desse hormônio, né, por via, né, de drogas, né, de psicofármacos. Então, essa droga, né, ela vai ser depositada, né, ela vai ser digerida pelo organismo, vai ser levada, né, pelo sangue, pela corrente sanguínea para o cérebro, e ela vai ser depositada, né, nesses canais, né, vão funcionar, né, vão ser absorvidas por esses neurotransmissores, que vão ser depositadas, né, nesses locais aqui, vão substituir, vão trazer o efeito, né, que está em falta, né, que é esse hormônio, por exemplo, a serotonina. Então a pessoa está muito depressiva para baixo, né, ela precisa de uma reposição desse hormônio para que ela saia desse estado depressivo, né, assim, porque uma ação só psicossocial não vai ser suficiente, né, mas ela vai precisar também de uma questão mais neuroquímica, né. Então é uma forma da gente tentar entender. Mas aqui eu não vou adentrar muito mais não, mas só para vocês entenderem como funciona isso. Precisa entender também como essas sinapses funcionam de uma forma de descarga elétrica, né? A gente pode pensar, por exemplo, no ataque epiléptico, né? Antigamente muito chamado de convulsão, né? Ataque convulsivo, que acontece, né? Não sei se vocês já presenciaram, mas a pessoa dispara uma série de comportamentos ao mesmo tempo, né? E muitas vezes até mesmo dispara os esfíncteres, né? Então, se ela tiver com a bexiga cheia, ela vai urinar, enfim, né? Porque geralmente essas crises epiléticas elas envolvem, né, uma descarga muito concentrada, né, de energia, né, o organismo. A gente consome o açúcar, né, a gente consome as proteínas, etc. Né, a gente transforma isso em energia, em eletricidade para o cérebro, né? Então, quando a gente tem um ataque epiléptico, uma crise epilética, é quando há um disparo muito rápido, né, muito intenso, né, e descontrolado dessas informações. Então, a pessoa vai disparar uma série de ações e comportamentos dela, vai ficar mesmo vai ter uma reação ali que também é particular das pessoas, mas geralmente a gente vê ali uma resposta corporal muito intensa, né? A perda da consciência, enfim, né? E aí a gente tem como os principais neurotransmissores, né, que são responsáveis por levar, né, essa série de informações aí entre os neurônios, né, um neurônio e outro, né, vários neurônios, né. A gente tem a acetilcolina, histamina, GABA, glicina, a noradrenalina e a serotonina, que eu falei, né, que é importante para essa sensação de prazer. E elas são cada um vai ter uma função específica, né, para transmitir esse determinado tipo de sensação, né, um determinado tipo de estímulo para o cérebro, né, a depender também dessas respostas que o cérebro, né, que o sistema nervoso central precisa dar para essas relações que se faz com o mundo aí, essas respostas para as percepções, né. E a gente tem um elemento bem interessante que eu gosto de trazer para essa aula, que a gente falou sobre que o cérebro, né, ele tem uma especificidade, né? Então cada parte do cérebro ali vai ter uma importância muito grande, crucial para determinados tipos, para concentrar determinados tipos de ação, por exemplo, como se colocou, né? O lobo frontal ele é o principal local de comando, né? Das ações, né? A gente tem um lado específico do cérebro que está relacionado, né, a funções auditivas, né? Um outro lado que é mais ligado a questões emocionais, mas como eu falei, né, não tem como dissociar a emoção de ação porque elas são interdependentes, mas sim existem partes do cérebro muito específicas para um determinado tipo de um conjunto de ações, né, ou para controlar um determinado lugar, né, sei lá, uma parte específica ligada que envolve nossa respiração, né, e a gente viu, né, esses aspectos. Mas aí o que acontece? A gente tem um elemento que é muito interessante, importante da gente entender, que é o conceito de plasticidade cerebral. A gente tem primeiro esse estudo, né, sobre plasticidade cerebral e depois um sobre plasticidade neuronal. E a gente pode citar o caso do Phineas, né, Gage,
que é um caso muito interessante, né? Quando esse cara, e foi muito importante para esse estudo que eu falei, né, sobre tentar entender, né, quais as funções de qual parte do cérebro, enfim, porque ele era um operário, né, que trabalhava em umas minas, né, então eles faziam explosões recorrentes de minas, né, para extrair algum tipo de minério, etc., né, e ou para sim, para travessia de trilhos de alguma coisa, não sei especificamente, mas ele trabalhava em tipos de minas dessa forma, né? E aí, em uma das implosões, né? Eles não estavam preparados, né? Acho que ela aconteceu fora da hora, foi mal calculada. Ela explodiu antes da hora, né? Uma mina explodiu antes da hora e acabou que um vergalhão atravessou, né? A cabeça dele, né? O crânio dele mesmo, perfurou um dos olhos e mesmo atravessou o cérebro dele. Então a gente tem a imagem, né, do cérebro dele que foi estudado, né, seria, né, o crânio dele, da forma como ficou depois dessa perfuração. E a gente tem um caso dele é muito interessante, que ele não morre, ele permanece vivo, né, e depois de um tempo internado no hospital, as pessoas percebem que ele não mudou, né, ele não teve uma perda cognitiva, né, nenhuma perda muito drástica de comportamento, da cognição. Então, essa perfuração não, de certa forma, não afetou os aspectos cognitivos e vários aspectos dele, né? Mas com o passar do tempo, né, quando ele saiu do hospital, ele se recuperou, eles perceberam uma mudança muito drástica na personalidade e no comportamento dele, né? E ele, que era uma pessoa muito quieta, muito caseira, acho que religiosa, etc., passou a ser uma pessoa de comportamento mais arisco, mais bagunceiro, mais irresponsável, né? E isso foi importante para o desenvolvimento dos estudos, né? Principalmente de entender como o cérebro, né? Ele vai distribuir as funções ali, né? Enfim, né? Entre partes do cérebro, mas também demonstra que o cérebro tem uma capacidade, né, os estudos vão avançando e demonstram que o cérebro tem uma capacidade dessa plasticidade, no sentido de, se uma parte do cérebro é danificada de alguma forma, e ela é responsável por determinados tipos de funções, tipo a memória, o cérebro consegue, né, a partir de uma série de estímulos, recrutar outras partes do cérebro para exercer essa função, né? Então, se uma pessoa tem uma perca de massa encefálica, né, se ela tem um tumor, algum tipo de coisa que precisa remover uma parte do cérebro, por meio, né, aí de estímulos, né, cognitivos, etc., né, uma fisioterapia cerebral aí, né, a gente consegue trazer, né, esses elementos para outras partes do cérebro. Enfim, então isso chama-se plasticidade cerebral. Então a plasticidade cerebral tem a ver com isso, estava escrito slide lá, mas depois vocês leem. Tem a ver com isso, nessa capacidade de recrutar outras áreas do cérebro para desempenhar essas funções que foram prejudicadas por algum tipo de lesão, né? Enfim. E a gente tem, né, aqui ainda não está no slide, a plasticidade neuronal, que tem a ver com essa capacidade mesmo, tem a ver muito com a possibilidade de aprendizagem, né? Que é essa capacidade do cérebro mesmo fazer novas conexões neuronais a todo tempo, etc., né? Então, quando a gente fala de plasticidade neuronal, a gente está falando daquela explicação que eu dei lá no começo da aula sobre as novas conexões, né? Quando a gente precisa aprender uma nova habilidade, uma nova habilidade, né? Ter acesso a um novo conhecimento, a gente vai precisar dessa plasticidade, porque os neurônios eles vão precisar se reconfigurar a todo tempo para tentar lidar, né, com essas novas informações, com essas novas experiências, né? Então isso seria a plasticidade neuronal. E a plasticidade cerebral tem a ver com isso, né, mais relacionado a essas partes mais orgânicas do cérebro, né? Então a gente pode pensar então nas influências da música no comportamento humano, né? A partir de uma explicação da neurociência e psicologia. Então, a gente pode pensar, né, a partir aí da história, né, como o pensamento sobre esses aspectos eles foram mudando, né? A gente vê nos estudos gregos, por exemplo, uma ideia de se associar a determinados tipos de humor, né, a determinados tipos de
de sentimento, né? E aí relacionar isso a algum aspecto da música. E é muito comum a gente associar, né? Falar sobre esse poder da música, né? Falar, por exemplo, que um determinado tipo de acorde ou determinado tipo de tom ele vai se associar a um determinado tipo de sentimento. Sim, a gente entra num consenso, né, atual de que um determinado tipo de tom vai trazer um determinado tipo de sentimento. Mas isso também é uma construção histórica, né? No sentido de que inicialmente alguma pessoa, quando ouviu, né, esse acorde, ou depois de ouvir esse acorde, falou, né, para um grupo de pessoas que ele se sentia dessa forma, né, ou associou essa determinada o tom menor, né, a uma melodia menor, ao sentimento mais triste, e as outras pessoas foram reproduzindo isso, né, e isso foi se tornando um consenso até que a gente entenda, né, que de alguma forma os tons menores vão nos trazer, vão estar associados nesse sentimento mais de tristeza, né? Assim, é um dos elementos, né? Mas então que não é um poder da música assim, sem uma explicação, sem uma base lógica, né? Então a gente vai entendendo, né, a partir dos estudos da psicologia da música, que a música ela vai recrutar, né, uma série de elementos específicos, né, cognitivos específicos para a sua a execução. A gente pode falar aí de algumas teorias, né, que falam sobre as aprendizagens múltiplas, por exemplo, que traz que a música exige um tipo de inteligência específica, né, das pessoas, né, então vão exigir uma série de habilidades muito específicas que não necessariamente aquelas que são as mais requeridas na escola, né, que são as perspectivas mais lógico-matemáticas, mas ligadas à arte, né, sensibilidade, criatividade, outras coisas que não são tão estimuladas, né, na educação regular. E a gente tem uma série de explicações da música, ou da neurociência, a partir do uso da neuroimagem, que vão mostrar, né, como determinado tipo de atividade musical vai estimular, né, determinada parte do cérebro, né, ou como os neurônios vão reagir a determinados tipos de estímulo musical. Então a gente vai ver que, como eu já disse, né, a música ela recruta uma série de funções cerebrais ao mesmo tempo, né? Então a gente vê que existe diferença. A pessoa já é muito afetada quando ouve, mais o cérebro é mais afetado ainda, né? Quando se toca, né? Porque isso ainda vai recrutar mais uma série de informações, né? Então a música ela afeta cada um de modo singular, e quando muitas vezes a fala e a ação impõem resistência, a música libera. A música afeta independente do desejo, e a música é uma das melhores maneiras de manter a atenção de um ser humano devido à constante mistura de estímulos novos e estímulos já conhecidos. Então, essa frase aqui é de um dos artigos que estão no Drive, né? Traz um pouquinho dessa concepção, que muitos desses sentimentos que a gente atribui, né, a essa relação com a música são construídos, né, exige também essa questão da afetividade, né, tanto é que cada um desenvolve um gosto musical, né, as pessoas são afetadas de forma diferente por determinados estilos musicais que tem muito a ver com essa construção ao longo da história de vida das pessoas também, né, tipo de músicas que você ouve, seus pais ouviram, seus avós, que você aprendeu, que você tocava, né? O grupo de pessoas que estavam com você nesse momento. Então existem explicações neurocientíficas, né? Para explicar esses fenômenos, né? Que muitas vezes a gente pode não compreender. Por fim, aí estão as referências, né? E espero que vocês tenham possam, né, aproveitar um pouquinho dessa aula, que já ficou enorme, né, mas eu acredito que não vai caber, né, no nosso conteúdo programático, mas fica aí como opção para vocês assistirem. E aí qualquer dúvida, questão, vocês podem comentar lá no próprio fórum, no lugar que eu postar aí, dentro do Classroom, enfim, né, fiquem à vontade para comentarem e tirar as dúvidas de vocês. Então, obrigado e até a próxima.